No programa de hoje você vai saber o valor da teimosia na hora certa. Vamos contar a história de uma artista plástica que contrariou a família, mas lutou pelo próprio sonho. O resultado é uma carreira que já dura 41 anos e que ainda vai produzir muitas obras de arte. O momento de decisão começa agora. Ela nasceu em família rica e não precisava trabalhar. O futuro planejado pelos pais foi mudado completamente quando ela conheceu o pintor Guignard. Encantada pelo mundo da arte e pela emoção de poder criar sem limites, ela se tornou aluna e depois professora. Em 41 anos de trabalho, se tornou uma das artistas mineiras mais conhecidas em todo o país. Está conosco Yara Tupinambá. Yara, é um prazer tê-la aqui no Momento de Decisão. Obrigada, Liliane, pela chance. Boa noite a todos que nos ouvem e vamos ter uma conversa bem interessante. Bom, Yara, eu gostaria de saber o que foi que te encantou em Guignard? Em Guignard me encantou, em primeiro lugar, uma figura meio mágica, meio palhaço, uma figura que entrava na sala de aula, não como professor, Liliane, mas como uma pessoa que queria trazer a cada um de nós um universo de magia, de encantamento, de beleza, que era o universo da arte. E quantos anos você tinha naquela época, quando você conheceu o Guignard? Eu estava com 17 anos, quando tive o meu primeiro encontro com o Guignard. Eu quis estudar desenho e pintura, que já era uma coisa que vinha desde menina, e então meu pai resolveu me levar a conselho do própria escola onde eu fazia, que era o Sacré-Cœur de Marie, onde eu já tinha aula de pintura. Ele quis me levar na Escola de Belas Artes. E lá, chegando, ele deparou com um cenário surrealista. O Guignard dentro de uma sala de aula que não tinha janela, que não tinha nada, porque eram só vãos ali no Palácio das Artes, onde era um esqueleto. E ele cercado de alunos, no meio de modelo vivo, no meio de objetos para tudo quanto é lado. Então, meu pai ficou de cara horrorizado com aquele meio. Falou assim, não, vou tirar minha filha rapidinho daqui. Esse negócio é muito complicado para moça de família, não dá não. Moça tinha que ser dona de casa, dona não é verdade? De casa, mas eu achei aquilo um fascínio total, entende, Liliane? Então, aquela figura do Guignard falando fanhoso, gesticulando e, engraçado, usando uma vareta que eu agora vi no filme Moça de Brinco de Pérola, um pintor que é a vida do Vermeer com a varetinha encostada na tela e ele apoiando o braço para pintar, não é? Bom, eu sou canhota, então eu faria isso aqui. Então, ele pintando na tela, que era o que o Guignard fazia. Eu achei aquilo uma coisa toda especial, entende? Toda diferenciada. E aí, naquela época, então, quando você teve esse contato com o Guignard, aí você já imaginou, eu vou estudar, né, a arte aqui com o Guignard, eu vou ser uma grande pintora, já passava isso na sua cabeça? Não passava não, porque não existia em Belo Horizonte. Eu vou dizer, nos anos, eu entrei na escola em 55, entre 55 e 60, não havia mercado de arte possível em Belo Horizonte. O próprio Guignard não vendia praticamente nada. Então, as pessoas que estavam ali estavam por uma vocação irresistível, um desejo irresistível. Mais prazer do que profissão, exatamente, não é isso? Absolutamente prazeroso o fato de estarmos ali trabalhando, desenhando e pintando, mas especialmente desenhando. Porque ele era severo com relação a uma disciplina do desenho. Dizem que ele era muito exigente, a convivência era fácil com ele? Facílima. Ele era exigente, mas uma exigência que nós sabíamos que era para nos ensinar. Então, nós íamos para o parque e ele nos dava folhas desse tamanho, assim, e tal, e a gente desenhava, às vezes, 10 dias, ficava 10 dias num desenho, fazendo folhinha, aquela coisa. Depois ele chegava, cortava um pedacinho, uma janelinha desse tamanho, assim, no papel, e vinha olhando, olhando, e falava, isso é bom,
joga fora o resto. E cortava aquele pedacinho e punha no pastatu. A gente trabalhava 10 dias no desenho para ele aproveitar isso. E era nesse tipo de aula comparativa é que a gente podia crescer, não é? Um olhava para o outro, o que o outro fez de bom que eu não fiz. E quando é que foi que seu pai começou a implicar com o Guiar? Falou, não, minha filha não vai, eu não quero mais o contato dela com o Guiar. Não. Foi logo de cara, no início? Foi logo de cara. Meu pai falou logo de cara, não, essa escola não é conveniente para uma moça, isso aqui não, você vai aprender pintura com alguma senhora. E ficou desesperado. E aí você guardava a mesada, não é isso? Para poder estudar. Como é que você fez? O que eu fiz? Meu pai me dava dinheiro para eu ir nadar no Minas Tênis e tomar um lanche, etc, etc. Eu guardava esse dinheiro e resolvi entrar numa aula de datilografia, que na época era o chique, né? Era como se fosse a digitação de hoje, é o que dava emprego. E aí, eu escondido, fiz concurso para a Caixa Econômica Estadual e eu era muito ágil na manipulação das teclas e tal, e no instante eu passei em terceiro lugar e fui chamada para trabalhar. Aí eu falei, não, agora eu tenho independência. Eu sou funcionária pública, que naquele tempo era muito chique. É uma garantia, né? Aí tu falou, agora era uma garantida, eu vou poder... E era chique, viu? Ter as aulas com o Guiar. Era chique ser funcionária da Caixa. Vamos ver algumas imagens de várias obras de Yara Tupinambá. Bom, Yara, conta pra gente um pouquinho das obras. Essa é uma série que eu chamo de Signos de Minas, onde eu agrupo todas as coisas que são significativas para nós. Os oratórios, as cidades antigas, as flores de Diamantina. E essa é uma série de paisagens de Barbacena. E esse é um dos últimos trabalhos que foi feito para o UFMG, para a Escola de Direito. Né? O desbravamento do Rio São Francisco, um mural importante, hoje na universidade. E essa série de Diamantina ainda. Foi uma grande exposição que eu fiz em Brasília, abrangendo elementos específicos de Diamantina. Você valorizou bem as nossas Minas Gerais, não é, Yara? Aí é a última fase que eu tenho, que é sobre a Serra do Cipó. Então, eu estou trabalhando muito sobre ecologia e sobre a mata do Vale do Rio Doce e sobre as plantas exóticas do cipó. Que são quadros focalizando a flora e os campos rupestres do Rio. Esse quadro já está em Portugal, viu? Olha que chique, Yara. Vai além das nossas fronteiras, é isso. Levando nossa natureza para lá. Eles ficaram babando um pouquinho, né? Então, são quadros de fases diversas, mas que todos giram em torno do meu grande tema, que é Minas Gerais. Isso, lindo. Entendeu? Meu grande tema é Minas Gerais. Diamantina, né? Diamantina, Terra da Seresta. Exatamente. Ai, que beleza. Vasos com girassóis. São quadros que foram algumas exposições, foram para fora, outros já são de colecionadores, esse já não é mais meu. Lá, na noite de Diamantina, né? Esse é inspirado na Seresta. E então, sempre a partir das festas populares e dos ícones, tudo aquilo que é significante para o mineiro. Os seus santos, as suas festas, né? As suas bandeirinhas do interior. Qual mestre que influenciou bastante o seu trabalho? Foi o próprio Guiar ou teve outras influências? Eu tive dois grandes mestres, um foi o Guiar e o outro foi o Guild, que é o pai da gravura brasileira. Com ele é que eu me iniciei no conhecimento da gravura, que foi o meu primeiro importante veio de arte. Certo, inclusive você foi estudar com ele no Rio, né? Fui estudar com ele no Rio. Essa é uma série de desenhos sobre Sabará. Eu editei um importante livro sobre Sabará, sobre a história de Sabará. Muito lindo o livro que você editou sobre Sabará. É um livro realmente que valorizou muito a cidade, né?
E valoriza, né? As cidades históricas nossas, elas têm que ser valorizadas. Tem que ser estudadas, valorizadas, e inclusive, Liliane, para que as pessoas percebam que esse bem comum, que é o nosso patrimônio, é de todo mundo, e não estraguem as coisas que nós temos. Porque se você chega em Congonhas hoje, você vê nome de namorado, coraçãozinho, nos profetas. Então isso foi uma coisa que foi deixada ao descaso, e que agora, como que recupera isso tudo? Como é que tira esses estragos que foram feitos? O patrimônio histórico nosso realmente tem que ser bem cuidado, e nada melhor do que um artista como você para estar valorizando, para estar mostrando aí, né, através das suas pinturas, todo o nosso passado, toda a nossa história, né, e manter isso vivo, né, Yara? Exatamente. Muitos artistas, Liliane, fizeram isso. O Guignard fez isso, o Scliar fez isso. Tem até um quadro dele muito interessante, que embaixo ele entremeia com um texto em que ele fala: meus amigos, meus inimigos, amemos e conservemos Ouro Preto. Né? Ele faz um apelo a todo mundo para que conserve a cidade. Né? O Carlos Bracher é outro artista que trabalhou muito sobre Ouro Preto, Marcier, né, de Cavalcante. Então tem muitos artistas que trabalharam sobre o nosso patrimônio, e isso vem desde a semana de 22, quando os artistas paulistas, em 1924, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, né, Anita Malfatti, elas vêm a Minas acompanhando o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. Então a primeira preocupação com a cultura de Minas, nesse século XX, no século XX, foram dos paulistas, que vieram e que viram a importância daquilo que a gente tinha aqui. Vamos falar um pouquinho então da Revolução de 64. Você estava pintando um mural sobre a Inconfidência Mineira, né? E quase que eles queriam te pegar, né, Yara? Como é que foi que você escapou dessa? Olha, a Revolução foi engraçado. Em 64 houve a Revolução, mas a repercussão dentro da universidade foi em 69. Em 69, de repente, todo mundo começou a ser preso. Certo. E eu tinha tido o convite do professor Gerson Bozon para fazer um mural sobre a Inconfidência Mineira. E muito ousadamente, como uma jovem, eu escolhi uma parede de 40 metros por 4, que é o saguão da universidade, e ali eu vinha trabalhando. O Bozon falou comigo: Yara, a única coisa que eu quero é que você faça uma frase minha dentro do painel. E eu não era boa letrista, como não sou até hoje, e fiquei preocupada com aquilo. Ele falou: não, mas a frase é curta. Condição primeira para a cultura é liberdade. Isso é fácil, professor. Isso aí para mim é mole. E fiz. Só que o mural, no lugar, quando eu ia começar a primeira palavra, a universidade foi invadida, os militares tomaram a reitoria, o reitor foi deposto, e eu fiquei ali, lá em cima do andaime, olhando e falando: escreva ou não escreva? Escreva ou não escreva? E gente lá embaixo com metralhadora, militares com metralhadora. Eu, naquela angústia, voltei e fui consultar meu pai, que toda a vida tinha sido contra a minha carreira, né? Aí ele falou assim: meu pai era de direita, muito de direita e tal, era da UDN. Então ele falou comigo, mas de uma grande dignidade, ele falou comigo: eu falei para você não mexer com comunista a vida inteira, você foi mexer com comunista, agora você tem que fazer. Você prometeu, você vai fazer, você vai escrever, e eu vou fazer tudo para te tirar da cadeia. Falou que escrever, tem que escrever. Tem que escrever. Ele falou: você deu sua palavra? Eu falei: dei. Ele falou: então você tem que manter a sua palavra. Aí você escreveu. Então eu fui e eu escrevi essa frase fatídica e temerosa diante de dois militares com metralhadora apontada. Eu escrevi, minha mão tremia, né? E eu disse, eles me olhavam, me acompanhavam até a escola, eu voltava. Falei: meu pai, eu vou ser presa, não tem jeito. Ele falou: não, mas eu vou fazer tudo para você não ser presa. Meu pai ocupava a direção, ele era presidente da rede ferroviária federal. Então ele ocupava um cargo grande, um cargo de importância, e ele mexeu lá com os pauzinhos para me, eu faço pra soltar minha me segurar. Bom, Yara, no próximo bloco, não perca o maior momento de decisão da artista plástica Yara Tupinambá. Até já!